Olá, meus irmãos, bom dia. Vamos aqui para mais uma oração da manhã. Eu espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos. E hoje a frase da manhã é: Deus ama as crianças. Meus irmãos, Deus ama as crianças é a frase de hoje, certo? Então o versículo está em Marcos, capítulo 10, do 13 ao 15. E eu vou ler aqui para vocês verem o que esse versículo quer trazer para nós hoje, certo? Mas eu vou ler primeiro o versículo, depois eu vou explicar o versículo. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. E eles disseram: Deixe vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhe a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Meus irmãos, eu vou ler um textinho aqui bem rapidinho e eu vou para a explicação, que eu tenho que explicar também, né? Vamos lá. Você já se comportou como os discípulos? Eu leio no versículo agora. Você já se comportou como os discípulos? Estava repreendendo porque as crianças estavam chegando até Jesus? Você pode pensar que não, mas toda vez que reclamamos do barulho que as crianças fazem na igreja ou olhamos para elas com estranheza porque não ficam paradas, estamos tratando-as da mesma forma, afastando-os a um pouco mais de Jesus. Então, afastando-as um pouco mais de Jesus. Meus irmãos, as crianças, né, elas ali é inocente, né, ainda não sabem o que estão fazendo. E muitas das vezes nas igrejas você vê que as crianças ficam correndo para um lado para o outro, às vezes começa a chorar, gritar, entendeu, meus irmãos? Isso daí é da criança, realmente. Claro que os pais têm que educar dela ficar sentadinha, né? Tudo certinho, né? Por exemplo, o pai tem que dizer: filha ou filho, senta aqui, e fique sentadinha, prestando atenção. E aí é isso que os pais têm que fazer. Mas você não vai ficar olhando com cara feia porque a criança está andando pela igreja. Aí não tem como, meus irmãos. É como se você estivesse expulsando aos poucos a criança. Não crie esse ódio porque as crianças não ficam paradas. Entendeu, meus irmãos? Agora, claro, realmente, as mães, os pais, têm que chegar até a criança e educar elas. Senta aqui, filho. Presta atenção do que está sendo passado. Assim, meus irmãos, entendeu? Aos pouquinhos, e a criança vai pegando aos pouquinhos, entendeu, meus irmãos? Mas não fique com raiva porque a criança está correndo ou gritando, certo, meus irmãos? Que eles são inocentes, certo, meus irmãos? É verdade que as crianças podem ser ativas e barulhentas, como eu tinha falado, né? Elas podem ser ativas, que não ficam paradas no lugar, podem ser barulhentas, mas como vemos neste texto, Jesus a usou como exemplo. Deus ama a genuidade do coração dos pequenos, a sensibilidade que ele tem à voz de Deus e o seu grandioso desejo de aprender mais sobre ele. Não vamos desanimar os nossos pequenos só porque desejamos desfrutar de alguns minutos de silêncio. Porque geralmente todo mundo gosta de silêncio, né? Quando está na igreja. Aí do nada começa uma criança lá a gritar, ou então a começar a correr, a pessoa já fica com raiva dessa criança por conta disso. Mas eles são inocentes, meus irmãos. Certo? Às vezes nem sabe o que estão fazendo, aí fica correndo para um lado e para o outro. Mas aí, aos pouquinhos, a criança vai aprendendo que tem que sentar, prestar atenção no que está sendo passado ali na igreja, entendeu, meus irmãos? E aos pouquinhos, eles vão se encaixando ali, certo, meus irmãos? Quando eles vão crescendo, eles já vão entendendo: opa, tem que ficar sentado, prestando atenção. E assim vai, meus irmãos, certo? Olha ao seu redor para os filhos de Deus. Não, olha ao seu redor para os filhos que Deus colocou em sua vida. Pode ser seus filhos, seu vizinho, sobrinhos, netos ou alunos. Há criança por toda parte. O que você pode fazer hoje para abençoar uma dessas crianças, mostrando o quanto Deus as ama? E para finalizar aqui, meus irmãos, Deus ama muito as crianças, certo, meus irmãos? Deus ama muito as crianças, certo? E nós temos que ser semelhante a uma criança, certo, meus irmãos? Nós temos que ser semelhante a uma criança para entrar no reino de Deus, certo, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos e juntos vamos orar. Vamos lá?
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por estar vivo e com saúde, que o Senhor possa nos dar um maravilhoso dia na Tua santa presença. Obrigado por tudo que o Senhor proporcionou na nossa vida, ainda vai proporcionar. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor, e escreva nosso nome no livro da vida. Que cada um de nós possa ser semelhante a uma criança, meu Pai. Que cada um de nós possa, se aproximar mais e mais do Senhor. Que cada um de nós, se tiver ódio, que nós possa retirar o ódio e colocar o amor. É isso que te pedimos, Senhor. Nos ajuda a dar entendimento, sabedoria para continuar firme no caminho do Senhor, para que cada um de nós possa pregar mais a Tua palavra e chegar mais em mais pessoas e que o Evangelho seja alcançado em toda a parte do mundo, meu Pai, e que todos conheçam que o Senhor é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui foi mais uma oração. Deus abençoe, um abraço e fui!